Ela só queria um Natal tranquilo, mas em uma única noite, Clara perdeu tudo para o homem em quem mais confiava. Traída, sem dinheiro e com a mãe doente, ela achou que nada poderia piorar, até descobrir que o passado daquele homem escondia algo que mudaria sua vida para sempre. Naquela manhã abafada de dezembro, enquanto a cidade enfeitava as ruas para o Natal, Clara recebeu uma mensagem, curta, urgente, e que seria o início de sua maior queda e de sua inesperada redenção. Antes de continuar, me conta, de onde você está ouvindo esta história agora? E aproveita para se inscrever no canal, isso ajuda demais a trazer novas histórias emocionantes para você. O ar em Campos do Sol cheirava a esperança naquela manhã de 20 de dezembro. Luzes multicores tremulavam entre as palmeiras da avenida principal, enfeites de papel crepom dançavam nas varandas e o som distante de um coral infantil ensaiando Noite Feliz ecoava como um prenúncio de paz. Era nesse cenário de magia simples que Clara Menezes, 34 anos, professora do ensino fundamental, caminhava com sacolas coloridas cheias de ingredientes para a ceia. Seus olhos castanhos refletiam a alegria contida de quem finalmente acreditava ter encontrado estabilidade após anos de turbulências. Dona Clara, vai querer panetone tradicional ou com chocolate? Gritou-lhe seu Arnaldo, dono da padaria Estrela do Norte, enquanto apontava para as pilhas de embalagens reluzentes. 2 tradicionais, por favor. O Eduardo adora, respondeu ela, com um sorriso que iluminava o rosto mais que as luzes de Natal. Eduardo Ramos. Esse nome soava como uma melodia segura em sua mente. Conheceram-se há 13 meses, quando ele se mudará para a cidade para trabalhar na logística da cooperativa agrícola. Homem de modo gentis, 37 anos, sempre trajando camisas impecáveis e com soluções práticas para tudo. Foi ele quem ajudara Clara a reformar o telhado gotejante de sua casa, quem acompanhará a Dona Estelita, sua mãe de 72 anos com Alzheimer incipiente, nas consultas médicas, quem a abraçara quando ela chorava de exaustão após dias difíceis na escola. Enquanto aguardava os panetones, Clara relembrou o jantar da véspera. Eduardo surpreendera-a com jantar à luz de velas no pequeno jardim de sua casa, falando sobre planos futuros. Ano que vem vamos viajar para Gramado, amor. Você merece conhecer o Natal mais lindo do Brasil. A promessa ecoava como um sino de igreja em seu coração. Mas o celular vibrou, interrompendo o devaneio. Uma mensagem. Clara, preciso ver você urgentemente. Algo grave aconteceu. Estou a caminho da sua casa. Por favor, não conte à sua mãe. Eduardo. O sangue pareceu gelar em suas veias. Grave. Eduardo jamais usava essa palavra. Seus dedos tremeram ao digitar uma resposta, mas a campainha da padaria soou, distraindo-a. Ao sair, notou que o céu azul celeste de minutos antes agora carregava nuvens pesadas e cinzentas. Um presságio. Em casa, Dona Estelita observava a pequena árvore de Natal no canto da sala, decorada com enfeites caseiros que contavam a história da família. Bolas pintadas por Clara na infância, estrelas de palha feitas pelo avô, um anjo de porcelana que sobrevivera a 3 gerações. Mãe, o Eduardo vem cá falar comigo, anunciou Clara, tentando disfarçar a voz trêmula. Agora? Mas ele trouxe ontem aquelas flores lindas para o presépio. A idosa franziu a testa, os fios de lucidez raros mas precisos. Quando Eduardo chegou, 20 minutos depois, parecia um espectro do homem confiante que Clara conhecia. Seus olhos estavam vermelhos e fundos, o cabelo despenteado como se tivesse passado as mãos nervosas incontáveis vezes, a camisa amarrotada. Sem cumprimentos, segurou-lhe o braço com força quase dolorosa. Precisamos falar lá fora. O vento quente do fim de tarde agitava as luzes da varanda enquanto ele contava, voz rouca e quebrada. Investi tudo no negócio do Rogério, aquele amigo que te falei, da transportadora. Era para ser seguro, Clara. Um empréstimo rápido com retorno alto. Engoliu seco, evitando seu olhar. Mas era golpe. Sumiu com o dinheiro de todos. Perdi tudo. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede de tijolinhos à vista enquanto ele continuava, palavras saindo em torrente. Vou perder o apartamento. A parcela vence dia 28. Não tenho como pagar. Se não conseguir 25 mil até sexta,
finalmente olhou-a, lágrimas escorrendo. Você tem a poupança que seu pai deixou, não tem? Eu juro pela memória dele que te devolvo em janeiro. É só um empréstimo, Clara. Por favor. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo canto dos pardais nos fios de luz. Clara viajou mentalmente até o cofre do banco. Aquelas R$ 32.000 eram sua única rede de segurança. Guardadas para emergências da mãe, para o dia em que a casa precisasse de reformas urgentes, para o futuro. Eduardo, isso é tudo que temos, sussurrou, voz quase sumindo. Ele caiu de joelhos, segurando suas mãos com desespero. Eu sei. Mas se eu perder o teto, perco o emprego também. A empresa exige endereço fixo. Clara, eu te amo. Você é minha única salvação. A palavra amor ecoou como um feitiço perigoso. Ela lembrou-se das noites em que ele massageara seus pés doloridos após dias em sala de aula, das vezes que trouxera sopa caseira quando Dona Estelita tivera pneumonia, do jeito como decorara toda a casa para seu aniversário surpresa. No exato momento em que as primeiras gotas de chuva começaram a cair, Clara pronunciou as palavras que mudariam seu destino. Eu te ajudo. Eduardo abraçou-a com força, soluçando alívio. Prometeu detalhes, prazos, garantias. Mas quando partiu, sob a chuva crescente, Clara ficou parada na varanda, observando-o desaparecer na esquina. Uma sensação aguda perfurou seu peito, fina e fria como o aço de uma faca. Naquela noite, enquanto a chuva batia nas telhas e Dona Estelita cantarolava antigas canções de Natal adormecida no sofá, Clara transferiu cada centavo da poupança. Ao confirmar a operação no celular, uma notificação do app bancário piscou. Saldo atual, R$ 317,42. O vazio na conta refletiu-se em sua alma. Mas ela respirou fundo, olhando para a foto de seu pai na estante. Vai dar certo, pai. Ele me ama. Mal sabia ela que ao amanhecer, descobriria que Eduardo Ramos jamais existira de verdade. A manhã de 21 de dezembro amanheceu cinzenta e abafada. Clara acordou com o coração acelerado, como se tivesse passado a noite inteira correndo. O celular estava ao lado da cama, tela escura. Ela o pegou com dedos trêmulos e tentou ligar para Eduardo. A ligação caiu na caixa de voz. Tentou de novo. Nada. Uma mensagem de WhatsApp. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Nenhuma resposta. Ela saiu da cama, caminhando descalça pela casa ainda adormecida. Dona Estelita roncava suavemente no quarto ao lado, coberta por um lençol fino. Clara não quis acordá-la. Preparou o café sozinha, com movimentos automáticos, enquanto o celular permanecia mudo em suas mãos. Às 8 da manhã, tentou ligar novamente. Telefone desligado. Às 9 da manhã, mandou mensagem. Eduardo, estou preocupada. Por favor, me liga. Nada. Às 10 da manhã, o pânico começou a tomar forma, não como um sentimento vago, mas como algo sólido, palpável, que ocupava espaço em seu peito. Clara sentou-se na cozinha, observando a árvore de Natal através da janela. As luzes piscavam, indiferentes ao caos que explodia dentro dela. Tentou se acalmar com lógica. Talvez a bateria do celular tivesse descarregado. Talvez ele estivesse resolvendo problemas bancários. Talvez. Mas nenhum talvez a convencia. Por volta das 11 da manhã, ela pegou a bolsa e saiu de casa sem avisar a mãe. Pegou um ônibus em direção ao bairro onde Eduardo morava, um condomínio modesto chamado Residencial Primavera, com prédios de 4 andares e fachada branca descascando. Ela conhecia bem aquele lugar. Tinha ido lá dezenas de vezes, subindo os degraus da escada com o coração leve, esperando encontrá-lo na porta com aquele sorriso que a fazia esquecer de todas as preocupações. Desta vez, o coração pesava como chumbo. O porteiro, seu Antônio, um homem de 60 e poucos anos com bigode grisalho, estava varrendo a entrada. Quando viu Clara, sua expressão mudou, um breve piscar de desconforto cruzou seu rosto. Bom dia, Dona Clara, disse ele, evitando encará-la diretamente. Oi, seu Antônio. O Eduardo está? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Ele parou de varrer. Respirou fundo.
Depois olhou para ela com aquele olhar que as pessoas têm quando precisam contar uma verdade que vai machucar. Dona Clara, o Eduardo não mora mais aqui. O mundo parou. Como assim não mora mais? A voz dela saiu como um sussurro. Ele entregou as chaves ontem à noite. Disse que ia se mudar. Saiu com 2 malas grandes e uma mochila. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede de azulejos frios. Ele não disse para onde. Não, dona. Só pediu para eu avisar que estava resolvendo uns problemas pessoais e que não sabia quando daria notícias. A frase ecoou como um gongo dentro da cabeça de Clara. Problemas pessoais. Como se ela não fosse parte daqueles problemas. Como se aquela transferência de R$ 32 mil não a tornasse cúmplice de algo que não entendia. Seu Antônio, você tem certeza? Ele não deixou nada. Nenhuma mensagem. O porteiro balançou a cabeça, constrangido. Nada, dona. Só isso mesmo. Clara saiu do condomínio como uma automata. Seus pés a levaram até uma praça próxima, onde se sentou em um banco de madeira gasta, sob a sombra de uma mangueira centenária. O calor era sufocante, mas ela sentia frio. Frio profundo, que vinha de dentro. Pegou o celular com as mãos tremendo e digitou o nome de Eduardo no Google. Nada relevante. Tentou procurar no Facebook. Seu perfil existia, mas estava inativo há meses. Fotos antigas mostravam um homem sorridente em viagens, em festas, em momentos que pareciam genuínos. Mas agora tudo parecia uma mentira. Clara ligou para o número da cooperativa agrícola onde ele dizia trabalhar. Uma voz feminina atendeu. Boa tarde, Cooperativa Agrícola Campos do Sol. Em que posso ajudá-la? Oi, eu gostaria de falar com Eduardo Ramos, por favor. Houve uma pausa. Aqui não tem ninguém com esse nome, não. Você tem certeza que é aqui? O chão desapareceu sob os pés de Clara. Ele trabalha na logística. Aqui só temos 2 funcionários na logística, seu Marcelo e a dona Fernanda. Nenhum Eduardo. Clara desligou sem responder. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou o celular cair. Tentou ligar para o número de Eduardo novamente. Dessa vez, uma mensagem automática respondeu: o número que você está tentando alcançar não existe ou não está mais em serviço. Naquele instante, como um relâmpago rasgando o céu, tudo se conectou. O pedido desesperado de dinheiro. A urgência inexplicável. O desaparecimento repentino. O emprego que não existia. O apartamento que ele havia deixado. Eduardo Ramos, ou quem quer que fosse, tinha desaparecido com seus R$ 32 mil. Clara permaneceu sentada naquele banco por 3 horas. Pessoas passavam ao seu redor, crianças brincavam, vendedores ambulantes gritavam seus produtos. O mundo continuava girando, indiferente ao fato de que seu mundo tinha acabado de desabar. Quando finalmente voltou para casa, já era quase 17 da tarde. O sol começava a descer, tingindo o céu de tons alaranjados que pareciam sangue. Dona Estelita estava na varanda, preocupada. Minha filha, onde você estava? Fiquei assustada. Clara abraçou a mãe sem dizer nada. Não conseguia falar. Não conseguia explicar. Como poderia contar que tinha confiado em um homem que não existia? Que tinha entregado toda a segurança financeira da família para um fantasma? Naquela noite, Clara não dormiu. Ficou acordada, revisitando cada momento com Eduardo. Cada beijo. Cada promessa. Cada gesto de carinho. Tudo era mentira. Ou parte era real e parte era construída para este momento exato. Pela manhã, ela fez algo que nunca tinha feito. Procurou pela polícia. A delegacia de polícia de Campos do Sol ficava em um prédio amarelado, com pintura descascando e uma placa de madeira pendurada torta na entrada. Clara nunca tinha entrado ali, nunca tinha tido razão para isso. Sua vida sempre fora ordeira, previsível, segura. Mas agora, com uma pasta contendo extratos bancários e prints de conversas com Eduardo, ela empurrou a porta de vidro com o coração acelerado. Um policial civil de meia-idade, com uniforme amassado e um cafezinho na mão,
olhou para ela com aquela expressão cansada de quem trabalha em uma cidade pequena onde pouco acontecia. Bom dia! Em que posso ajudar? Perguntou, apontando para uma cadeira de plástico desgastada. Clara sentou-se e contou tudo. Desde o primeiro encontro com Eduardo até o desaparecimento. O policial, identificado como delegado Marcelo, escutou com atenção, anotando detalhes em um caderninho. Você tem foto dele? Perguntou quando ela terminou. Clara abriu o celular com dedos tremendo. Havia dezenas de fotos. Eduardo sorrindo na praia, Eduardo em sua casa, Eduardo abraçando Dona Estelita no Dia das Mães. Ela mostrou algumas. O delegado estudou as imagens por alguns segundos, depois balançou a cabeça lentamente. Dona Clara, isso é sério. Você foi vítima de um golpe bem elaborado. Esse tipo de crime é comum em cidades pequenas. O sujeito cria uma identidade falsa, ganha confiança, pede dinheiro e desaparece. Mas ele tinha documentos. Ele tinha CPF. Ele tinha tudo. Documentos falsos são fáceis de conseguir. O delegado respirou fundo. Vou fazer um boletim de ocorrência, mas preciso ser honesto com você. Recuperar esse dinheiro é muito difícil. Esses golpistas são profissionais. Provavelmente ele já está em outra cidade, com outra identidade, aplicando o mesmo golpe em outra mulher. A última frase atingiu Clara como um soco no estômago. Outra mulher. Quantas outras mulheres tinha ele enganado? Quantas outras famílias tinha destruído? Ela saiu da delegacia 2 horas depois com um número de protocolo e uma sensação de desamparo total. O delegado tinha dito que investigariam, mas sua entonação deixava claro que as chances de recuperação eram mínimas. Clara caminhou pelas ruas de Campos do Sol em transe. Tudo parecia diferente agora. As luzes de Natal que antes pareciam mágicas agora pareciam zombarias. As pessoas nas ruas, fazendo compras de Natal, pareciam personagens de um filme que ela não conseguia mais acompanhar. Quando chegou em casa, Dona Estelita estava na cozinha, tentando preparar um bolo. Seus movimentos eram lentos, confusos. Ela tinha esquecido os ingredientes no balcão e estava procurando por eles novamente. Mãe, Clara sussurrou, abraçando-a por trás. Minha filha! O que aconteceu? Você está pálida, respondeu a mãe, com aquele tom de preocupação que atravessava até os dias em que a memória falhava. Clara não conseguiu contar. Não conseguiu dizer que tinha perdido tudo. Que tinha sido enganada. Que agora não tinha como pagar as contas do mês que vinha. Nada, mãe. Só estou cansada. Naquela noite, enquanto Dona Estelita dormia, Clara abriu o laptop antigo e começou a pesquisar. Digitou Eduardo Ramos golpista no Google. Nada específico. Tentou procurar em grupos de Facebook sobre golpes. Encontrou dezenas de histórias similares, mulheres que tinham perdido dinheiro para homens que desapareciam. Uma postagem em particular a chocou. Meu nome é Fernanda. Perdi 40 mil reais para um homem que se chamava Eduardo Ramos. Ele dizia que trabalhava em logística. Conheci ele em um aplicativo de namoro. Ele foi muito carinhoso, muito atencioso. Depois de 3 meses, pediu dinheiro emprestado. Eu dei. Ele desapareceu. Se alguém reconhecer essa foto, por favor me avise. A foto era dele. Exatamente o mesmo rosto que Clara conhecia. Mas o nome era diferente. Na postagem, a mulher dizia que ele se chamava Carlos Mendes quando conheceu. Clara continuou procurando. Encontrou mais postagens. Mais mulheres. Mais nomes falsos. Mais cidades. Mais histórias idênticas à sua. Um padrão emergiu. Ele sempre escolhia mulheres solitárias, com responsabilidades familiares, mulheres que pareciam precisar de alguém. Ele era sempre carinhoso, sempre presente, sempre pronto para ajudar. E depois, quando tinha conquistado confiança total, pedia dinheiro com uma história de emergência. Clara percebeu que tinha sido escolhida. Não por acaso, mas porque era exatamente o tipo de mulher que ele procurava. Naquela madrugada, ela não dormiu. Ficou acordada, revendo cada conversa, cada momento, tentando identificar onde exatamente a mentira começava.
Tinha sido tudo falso. Ou havia pequenos fragmentos de verdade entrelaçados nas mentiras. Pela manhã, ela recebeu uma ligação da escola. Era a diretora, Dona Beatriz. Clara, tudo bem? Você não veio trabalhar ontem. Ninguém conseguiu te alcançar. Clara piscou, confusa. Ontem? Que dia era hoje? Hoje é 22 de dezembro, disse Dona Beatriz, com preocupação na voz. Você esqueceu que temos a festa de encerramento do ano? As crianças estão te esperando. Clara olhou para o calendário. Realmente tinha perdido um dia inteiro. Tinha ficado na delegacia, depois caminhando pela cidade, depois pesquisando na internet. Um dia inteiro tinha desaparecido. Desculpa, Dona Beatriz. Eu estava passando mal. Vou aparecer hoje. Mas quando desligou, Clara percebeu que não conseguia. Não conseguia fingir normalidade. Não conseguia sorrir para as crianças enquanto seu mundo desabava. Ligou de volta e pediu licença médica por motivos pessoais. Dona Beatriz, embora surpresa, concordou. Naquele dia, Clara ficou em casa. Sentou-se no sofá ao lado de Dona Estelita, que assistia a um programa de TV antigo, sem realmente prestar atenção. A mãe às vezes a olhava com preocupação, como se sentisse que algo grave tinha acontecido, mas não conseguisse lembrar exatamente o que. À noite, Clara fez as contas. Aluguel, R$ 1.200. Contas de água, luz, internet, R$ 400. Medicamentos da mãe, R$ 600. Comida, R$ 800. Tudo isso apenas para janeiro. E ela tinha R$ 317 na conta. Faltavam R$ 2.683 só para janeiro. E ela não tinha trabalho garantido em janeiro. A escola fechava para férias. Clara colocou a cabeça entre as mãos e, pela primeira vez desde que descobriu a verdade, permitiu-se chorar. Chorou silenciosamente, com o corpo inteiro tremendo, enquanto a árvore de Natal piscava ao seu lado como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, ela pensou em coisas que nunca tinha pensado antes. Pensou em desistir. Pensou em como seria mais fácil simplesmente não acordar. Mas então Dona Estelita, em um momento raro de lucidez, tocou sua mão e sussurrou: Minha filha, a vida sempre traz tempestades. Mas você é forte. Você sempre foi. E Clara, mesmo quebrada, mesmo destruída, mesmo sem saber como seguir, abraçou sua mãe e sussurrou de volta: Eu vou encontrar uma forma, mãe. Eu prometo. Não sabia como. Mas prometeu mesmo assim. O dia 23 de dezembro amanheceu abafado, como se o ar tivesse engrossado com a aproximação do Natal. Campos do Sol fervilhava com turistas, carros, famílias com sacolas enormes, supermercados abarrotados e crianças correndo pelas calçadas com gorros vermelhos e sinos pequenos pendurados nos pulsos. A cidade respirava festa, mas Clara respirava medo. Ela passou a manhã inteira olhando para a tela do celular em silêncio. A cada notificação, seu coração disparava, apenas para descobrir que eram mensagens de grupos da escola ou propagandas de lojas. Nada de Eduardo. Nada da delegacia. Nada que acalmasse aquela ansiedade crescente. Dona Estelita, sentada no sofá, mexia repetidamente nos enfeites da árvore como se buscasse algo perdido. Onde está o anjinho dourado? Ele ficava bem aqui, murmurava, confusa, apontando para galhos diferentes a cada frase. Clara suspirou. Mãe, o anjinho está ali em cima. Lembra? Colocamos juntas. Ah, é verdade, respondeu a mãe, sorrindo por um breve segundo antes de voltar ao olhar perdido. O Natal era tão bonito quando seu pai estava aqui. Clara sentiu um aperto profundo no peito. Seu pai sempre amara o Natal. Ele decorava a casa inteira, fazia questão de preparar o pernil, colocava música alta e reunia todo mundo. Ele acreditava genuinamente na força daquela época, uma força que Clara agora tentava desesperadamente resgatar para não afundar de vez. Mas era difícil. Era muito difícil. No início da tarde, ela revisitou o extrato bancário pela 1000ª vez. O número mísero de pouco mais de R$ 300 parecia zombar dela. Então checou o calendário.
Faltavam apenas 2 dias para o Natal. A ceia não teria. Os presentes, nenhum. As contas de janeiro, impossíveis. Sua dignidade, em pedaços. Passou horas assim, paralisada, enquanto a cidade seguia seu ritmo acelerado. Até que ouviu batidas na porta. Clara, é você mesmo que está aí? Perguntou uma voz familiar. Era Ruth, sua vizinha da frente, uma mulher de quase 60 anos, cabelo curtinho e sempre usando vestidos floridos, dona de um sorriso grande e um coração ainda maior. Clara abriu a porta devagar. Ruth, oi. Oi nada, menina. Eu tô te chamando desde cedo. Você tá sumida. Tá tudo bem? Perguntou a vizinha, entrando sem pedir permissão, como sempre fazia. Clara tentou sorrir, mas o sorriso não saiu. Ruth olhou para ela com atenção, como quem enxerga além do óbvio. Clara, o que aconteceu? A professora desviou o olhar, mas as lágrimas começaram a encher os olhos sozinhas. Não era mais possível esconder. Eu fui enganada, Ruth. Ele sumiu. Levou todo o meu dinheiro. Ruth arregalou os olhos e levou a mão ao peito. O Eduardo. O moço das flores. Ah não, Clara, não me diga que... Clara balançou a cabeça, confirmando. 32 mil reais. Era todo o dinheiro do meu pai. Todo. Ruth ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo o impacto. Depois se aproximou e abraçou Clara com força. Aquele tipo de abraço que tenta juntar os pedaços de alguém. Minha filha, por que não me contou antes? Você não precisa passar por isso sozinha. Clara desabou de vez, chorando no ombro da vizinha. Chorou por tudo. Pela traição, pelo medo, pela culpa, pela vergonha, pelo Natal que não existiria mais. Chorou de um jeito que quase não lembrava ser capaz. Quando finalmente conseguiu respirar, Ruth enxugou as lágrimas dela com delicadeza. Você foi vítima de um canalha, Clara. Só isso. Não foi culpa sua. Ele tinha método. Ele enganaria qualquer uma. Clara abaixou a cabeça. Mas eu confiei. Como eu pude confiar tanto? Porque você tem um coração bom. E coração bom não combina com maldade. Quem faz maldade são os outros, não você. Foi a primeira vez em 2 dias que Clara sentiu uma pontinha de conforto atravessar a dor. Depois de mais algumas conversas, Ruth saiu para buscar algo e voltou com 2 sacolas cheias de mantimentos. Trouxe um pouco de coisa para ajudar na ceia. Sei que você gosta de rabanada, e sua mãe ama aquele arroz doce que eu faço. Clara arregalou os olhos, surpresa. Ruth, não precisava. Precisava sim. O Natal tá aí. E não tem golpe nenhum que vá tirar de vocês o direito de ter uma noite bonita. Clara respirou fundo, emocionada. Talvez houvesse esperança. Afinal, talvez o Natal ainda pudesse ter algum brilho, mesmo que pequeno, mesmo que torto. Mas, enquanto arrumavam os produtos na cozinha, algo inesperado aconteceu. O celular de Clara vibrou. Um número desconhecido. Com DDD de outra cidade. Ela congelou. Atende, menina. Disse Ruth, ansiosa. Clara apertou o botão com os dedos trêmulos. Alô? Uma respiração masculina do outro lado. Clara, sou eu. A voz dela sumiu. A mão começou a suar. Era ele. Eduardo. O homem que tinha destruído sua confiança, levado suas economias, partido seu coração. Ruth observava de longe, com expressão tensa. Eduardo, ela conseguiu dizer, com a voz quebrada, onde você está? A resposta veio após 2 segundos intermináveis. Eu posso explicar. Mas você precisa me ouvir. Clara sentiu náuseas. Sentiu raiva. Sentiu medo. Sentiu saudade. Sentiu tudo ao mesmo tempo. Ouvir você. Ela disse, com um fio de voz. Depois de tudo o que você fez comigo? Clara, por favor, não desliga. É mais sério do que você imagina. Eu não tive escolha. O coração dela bateu mais rápido. Ela olhou para Ruth, que balançou a cabeça negativamente. Você tem 30 segundos, disse Clara, tentando demonstrar força que não tinha. Do outro lado, a voz dele ficou mais baixa. Clara, eu não fugi. Eu estou sendo ameaçado. Pessoas perigosas. Eu me envolvi com a pessoa errada. Eu não podia te colocar em risco.
Eu não sei onde me esconder. Ela fechou os olhos. Mentiras. Verdades. Uma mistura dos dois. Ela não sabia mais distinguir nada. Eduardo, você sumiu com tudo. Todo o meu dinheiro. Todo o dinheiro do meu pai. A voz dela tremeu. Eu sei, e eu vou devolver. Juro que vou. Mas se eu aparecer agora, eles me pegam. Eu preciso de tempo. Clara sentiu o peito apertar. Quem eles, Eduardo? A ligação ficou muda por alguns instantes. Parecia que ele debatia consigo mesmo. Clara, eu não posso falar muito. Se eu desligar, não sei quando vou conseguir ligar de novo. Mas por favor, não me odeia. Eu não queria te machucar. Antes que ela pudesse responder, a ligação caiu. Clara ficou parada, imóvel, o celular ainda encostado na orelha, como se tivesse acabado de ouvir a própria sentença. Ruth tocou seu ombro. O que foi que ele disse? Clara respirou fundo. Disse que está sendo ameaçado. Ruth arregalou os olhos. E você acredita nisso? Clara olhou para a árvore natal piscando no canto da sala. Piscava devagar, como se tivesse pena dela. Eu não sei. Porque, no fundo, ela não sabia mesmo. No fundo, algo dentro dela ainda acreditar que havia uma explicação. Mas outra parte, mais machucada, sabia que confiar nele novamente seria como caminhar de olhos vendados rumo ao abismo. E o abismo já tinha engolido quase tudo. O dia 24 de dezembro amanheceu com uma chuva fina que cobria a cidade de Campos do Sol com uma névoa fria e cinzenta. Clara acordou cedo, mas não tinha ânimo para nada. A conversa com Eduardo, embora breve, tinha deixado marcas profundas. Ela se sentia dividida entre acreditar naquela história de ameaças e aceitar a realidade crua de que tinha sido enganada. Dona Estelita, ainda confusa, começou a murmurar sobre os preparativos de Natal. Clara tentou manter a calma e decidiu que precisava agir. Não podia deixar que a mãe percebesse a gravidade da situação. Mãe, hoje vamos fazer algo especial. Vamos só nós duas, como antigamente. Clara tentou injetar um pouco de alegria na voz. Dona Estelita sorriu, momentaneamente feliz com a ideia. Como quando seu pai estava vivo. Você era tão animada, minha filha. Clara sentiu, engolindo o nó na garganta. Precisava encontrar uma forma de passar aquele Natal sem que a mãe notasse a tempestade que rugia dentro dela. Enquanto preparava o almoço, Clara recebeu uma ligação da escola. Era a Dona Beatriz, a diretora. Clara, como você está? Perguntou Beatriz, com uma voz cheia de preocupação. Estou tentando lidar, diretora. Mas não está fácil. Eu sei, querida. E queria te avisar que a escola vai te ajudar. Vamos fazer uma vaquinha entre os professores. E também, temos uma reserva de emergência para situações assim. Clara sentiu um alívio momentâneo. Muito obrigada, Beatriz. Isso significa muito. Não precisa agradecer. Somos uma família aqui. E Natal é tempo de união e generosidade. Clara desligou e tentou se concentrar na cozinha. Cortou cebolas, tomates, preparou um arroz simples, mas o pensamento estava longe. Estava em Eduardo. Estava no dinheiro perdido. Estava nas palavras dele: eu estou sendo ameaçado. Será que era verdade? Ou apenas mais uma mentira para ganhar tempo? À tarde, Clara decidiu que precisava de mais respostas. Pegou o ônibus até a cidade vizinha, São Luís do Norte, onde Eduardo tinha mencionado que trabalhava. Ela queria encontrar Rogério, o suposto amigo dele. Chegou à cooperativa agrícola mencionada por Eduardo. O prédio era grande, mas parecia abandonado. Clara entrou e foi recebida por uma recepcionista jovem, com cabelo preso em um coque desajeitado. Boa tarde, eu gostaria de falar com Rogério, por favor. Ele trabalha com logística. A recepcionista olhou para ela com uma expressão confusa. Rogério? Não temos ninguém com esse nome aqui. A logística é gerida pela senhora Lúcia e pelo senhor Marcos. Clara sentiu o coração afundar ainda mais. Será que posso falar com eles? Claro, vou chamar a senhora Lúcia. Minutos depois, uma mulher de meia idade,
com óculos de armação grossa e cabelo preso em um rabo de cavalo, apareceu. Em que posso ajudar, Clara? Clara explicou tudo, desde o início. Sua voz tremia, mas ela tentava manter a compostura. Eduardo, ele nunca trabalhou aqui. Lúcia disse, com um misto de surpresa e compaixão. Há alguns meses, um homem com a descrição que você deu apareceu dizendo que era de outra cidade, tentando vender um esquema de investimentos. Dissemos que não estávamos interessados e ele sumiu. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Então, ele mentiu sobre tudo. Lúcia assentiu. Sinto muito, Clara. Parece que ele usou a mesma história em várias pessoas. É um golpista profissional. Clara saiu da cooperativa com o coração pesado. Caminhou sem rumo pelas ruas de São Luís do Norte, observando as decorações natalinas que pareciam zombar de sua situação. Ela precisava voltar para casa, precisava preparar algo para a mãe, precisava fingir que tudo estava bem. Mas como? Ao voltar para Campos do Sol, Clara encontrou Ruth na porta de casa, com uma sacola cheia de presentes improvisados. Trouxe algumas coisinhas para a ceia. E uns presentes para vocês. Clara abraçou a vizinha com força. Não sei como te agradecer, Ruth. Não precisa agradecer. Natal é tempo de amor e solidariedade. E você não está sozinha nisso. Naquela noite, Clara tentou montar uma ceia simples, mas digna. Ruth tinha trazido frango assado, arroz doce e até algumas rabanadas. Dona Estelita, com momentos de lucidez, sorriu ao ver a mesa montada. Que lindo, minha filha! Parece que seu pai está aqui. Clara segurou as lágrimas. Está sim, mãe. Ele está aqui no nosso coração. Enquanto a mãe comia devagar, Clara decidiu algo importante. Ela precisava focar na superação. Precisava encontrar uma forma de seguir em frente, de reconstruir. E decidiu que, no dia seguinte, iria até a agência bancária para tentar um empréstimo. Ir até a prefeitura para ver se conseguia algum auxílio. Ir até onde fosse necessário. Mas, antes de dormir, Clara fez uma oração silenciosa. Uma oração não só pela mãe, mas por si mesma. Uma oração pedindo força para enfrentar o que viria. E, enquanto o relógio marcava meia-noite, Clara finalmente permitiu-se chorar. Chorou pelo homem que tinha confiado e que a tinha decepcionado. Chorou pelo Natal que não seria perfeito. Chorou pela mãe, que merecia mais. Mas também chorou por esperança, uma esperança que, mesmo em meio à tempestade, ainda brilhava dentro dela. O dia 25 de dezembro amanheceu silencioso em Campos do Sol. Era Natal, mas para Clara, aquele parecia ser o dia mais difícil de sua vida. O céu estava limpo, o sol brilhava sobre as ruas decoradas, e as famílias já começavam a se movimentar para o almoço natalino. Mas dentro da casa simples de Clara, o clima era outro, um misto de ansiedade, exaustão e medo do futuro. Ela acordou antes da mãe, sentou-se à beira da cama e ficou olhando para o chão por alguns minutos, tentando encontrar forças para levantar. O telefone celular estava sobre a mesa, completamente silencioso desde a misteriosa ligação de Eduardo na véspera. Nenhuma mensagem. Nenhum sinal de vida. Nada. Parte dela queria acreditar que ele realmente estava em perigo. Outra parte, a parte ferida, enganada, humilhada, sabia que aquilo poderia ser apenas mais um golpe, outra mentira para manipulá-la emocionalmente. Eu não posso viver assim, pensou Clara, apertando o rosto entre as mãos. Ela levantou, foi até a cozinha e começou a preparar um café simples para a mãe. Enquanto mexia o açúcar no bule, percebeu algo que a fez parar por alguns segundos. A árvore de Natal piscava devagar, criando reflexos coloridos no piso da sala. Era bonita. Pequena e torta, mas bonita. E, pela primeira vez desde o golpe, Clara sentiu um fiapo de ternura tomar forma. Aquela árvore era um símbolo da família. E ela ainda tinha mãe. Ainda tinha o que proteger. Quando Dona Estelita acordou, entrou na cozinha com um sorriso doce e confuso. Feliz Natal, minha filha, disse com a voz arrastada, como se estivesse se lembrando da frase aos poucos. Clara forçou um sorriso. Feliz Natal, mãe. Enquanto tomavam café,
Dona Estelita ficou olhando para a árvore e sussurrou. Seu pai adorava essa época. Ele dizia que o Natal sempre traz um milagre, nem que fosse pequenininho. Clara respirou fundo. Miracles! Como se milagres realmente acontecessem para pessoas como ela. Depois do café, a mãe foi assistir à missa matinal pela TV, e Clara aproveitou o momento para sair de casa e caminhar até a Praça Central, um lugar que sempre a ajudava a organizar os pensamentos. A praça estava movimentada, crianças correndo com brinquedos novos, vendedores ambulantes oferecendo algodão doce e cocada, casais tirando fotos ao lado do grande pinheiro da cidade. E, no centro, o enorme presépio montado pela prefeitura, com figuras de tamanho quase real, chamava a atenção de todos. Clara aproximou-se lentamente, observando cada detalhe. A manjedoura de madeira, o menino Jesus cuidadosamente esculpido, a luz amarela que iluminava a cena, trazendo uma sensação de paz. Ficou ali, imóvel, observando, e sentiu lágrimas silenciosas escorrerem pelo rosto. Ei, você está bem? Perguntou uma voz atrás dela. Clara se virou e encontrou Miguel, um rapaz de cerca de 30 anos, sobrinho de Ruth e recém-chegado de Juiz de Fora para passar o Natal com a família. Ela lembrava vagamente dele, de quando ele visitara a tia alguns anos antes. Ele era enfermeiro, sempre sorridente e gentil. Agora, no entanto, seu rosto expressava preocupação genuína. Clara tentou limpar rapidamente as lágrimas. Desculpa, Miguel, só estou um pouco sobrecarregada. Ele se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. Ruth me contou que você está passando por um momento difícil. Clara desviou o olhar. Contou. Ela estava preocupada. Disse que você precisava de alguém para conversar. Eu não quero invadir nada. Só quero ajudar, se você quiser. Clara respirou fundo. Acho que nunca me senti tão perdida na vida. Miguel assentiu devagar. Isso acontece com todo mundo um dia. E, sei que não ajuda muito ouvir isso, mas você não merece o que aconteceu. Não merecia aquele golpe. Clara mordeu o lábio inferior, segurando as lágrimas. Eu me sinto tão idiota. Entreguei tudo. Tudo. Como eu pude confiar tanto? Miguel deu de ombros, com simplicidade. Porque você viu bondade nele. Pessoas boas enxergam o mundo com bondade. Não é culpa sua. As palavras dele perfuraram algo dentro dela. Algo que estava se fechando, se endurecendo. E agora? Ela perguntou, quase num sussurro. Como eu começo de novo? Miguel olhou ao redor, respirou fundo e respondeu. Um dia de cada vez. Mas, você não precisa começar sozinha. As palavras pairaram no ar por alguns segundos. Havia sinceridade nelas. Um tipo de sinceridade que Clara não via há muito tempo. Depois de um breve silêncio, Miguel continuou. Eu sei que você tem sua mãe para cuidar e não é simples. Eu também cuidei da minha avó no fim da vida. Sei como é difícil. Sei como dói não ter com quem dividir o peso. Clara sentiu um nó na garganta. Às vezes parece que estou carregando tudo sozinha. Não precisa mais, disse Miguel, suavemente. Eles ficaram conversando por quase uma hora, enquanto o sol brilhava alto e as crianças brincavam ao redor. Clara contou mais do que imaginava contar. Sobre o golpe. Sobre o dinheiro do pai. Sobre a mãe. Sobre o medo do futuro. Miguel a ouviu com paciência, sem interromper, sem julgamentos. No fim, quando ela já se sentia um pouco mais leve, ele disse: Clara, talvez você não consiga ver agora, mas o fato de estar de pé, lutando, cuidando da sua mãe, enfrentando tudo isso, já é uma prova de força. Você tem muito mais força do que imagina. Clara baixou os olhos. Eu não sei. Eu sei, ele respondeu. Quando voltaram juntos até a rua da casa dela, Ruth apareceu no portão, sorrindo ao vê-los. Ah, vocês se encontraram, disse ela, satisfeita. Miguel sorriu. A gente se vê depois, Clara. Se precisar de mim, estou por perto. Ele se afastou, caminhando até a casa da tia, enquanto Clara ficava ali, observando. Havia algo nele que despertava uma sensação nova, inesperada.
Uma sensação de segurança. Como se uma porta estivesse se abrindo lentamente. Ao entrar em casa, encontrou Dona Estelita segurando o anjinho dourado da árvore. Olha, filha, ele estava escondido lá no fundo. Seu pai dizia que esse anjinho traz sorte. Clara sorriu, mesmo com o coração apertado. Talvez traga mesmo, mãe. Porque naquele dia, pela primeira vez desde que Eduardo sumira, ela sentiu uma centelha de esperança. Pequena, tímida, mas presente. E, naquela noite, enquanto a cidade inteira celebrava o Natal, Clara fez uma promessa silenciosa a si mesma. Eu vou reconstruir minha vida. Nem que seja pedaço por pedaço. O que ela não imaginava era que aquele Natal ainda traria surpresas, boas e ruins, que mudariam tudo novamente. Os dias seguintes ao Natal passaram em uma neblina confusa. Clara tentava manter a rotina, acordar cedo, cuidar da mãe, fazer as refeições, mas seu coração estava dividido entre a esperança que Miguel havia despertado e o medo que Eduardo havia deixado como cicatriz. Miguel aparecia frequentemente. Às vezes para ajudar com pequenos consertos na casa, às vezes apenas para conversar. Havia algo genuíno nele que acalmava Clara, mesmo que temporariamente. Mas ela ainda carregava o peso da traição, e confiança era uma moeda que ela não tinha mais em abundância. No dia 28 de dezembro, um sábado, Clara recebeu uma ligação que a deixou gelada. Era da delegacia. Dona Clara, aqui é o delegado Marcelo. Temos novidades sobre seu caso. O coração dela acelerou. Sim. O que aconteceu? Conseguimos rastrear uma transferência bancária. O dinheiro que você enviou foi movimentado em 3 cidades diferentes nos últimos dias. Mas há algo mais grave. Clara sentiu o estômago revirar. Mais grave como? Encontramos registros de pelo menos 8 mulheres que foram vítimas do mesmo golpista. Ele usa nomes diferentes, mas é a mesma pessoa. E, bem, uma delas registrou desaparecimento. Desaparecimento? Clara sussurrou. Uma mulher chamada Fernanda, de São Luís do Norte. Ela desapareceu há 3 dias. A família está desesperada. Estamos investigando se há conexão com o golpista. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Meu Deus, e o dinheiro? Tem alguma chance de recuperar? Infelizmente, não. Ele movimentou tudo para contas que já foram fechadas. Mas temos uma pista. Conseguimos uma foto mais clara dele de uma câmera de segurança. Vou enviar para você. Se reconhecer algo diferente, avise. Quando desligou, Clara abriu o e-mail com a foto. Era Eduardo. Mas não era. O rosto era o mesmo, mas havia algo diferente, uma cicatriz pequena na bochecha que ela nunca tinha notado. Os olhos pareciam mais frios. Como se a câmera tivesse capturado a verdadeira essência dele, um homem sem alma. Ela mostrou a foto para Ruth, que veio correndo quando Clara ligou pedindo ajuda. Que horror, murmurou Ruth, observando a imagem. E essa mulher que desapareceu? Não sei. Mas, Ruth, e se ele tiver feito algo com ela? E se? Clara não conseguiu terminar a frase. Ruth abraçou-a. Não pensa nisso agora. Você não é responsável pelas ações dele. Mas Clara sentia-se responsável. Sentia-se como se, ao confiar nele, tivesse aberto uma porta para que ele prejudicasse outras pessoas também. Naquela noite, Miguel apareceu com comida caseira que havia preparado. Encontrou Clara sentada na varanda, observando a rua vazia. Ei, tudo bem? Perguntou ele, deixando a marmita sobre a mesa. Clara contou tudo. Sobre a ligação da delegacia. Sobre as outras vítimas. Sobre a mulher desaparecida. Miguel ouviu em silêncio, depois se sentou ao lado dela. Clara, você não pode carregar a culpa dos crimes dele. Ele é um predador. Você foi apenas uma vítima entre muitas. Mas e se eu tivesse desconfiado? E se tivesse investigado mais? Você teria descoberto a mesma coisa que descobriu agora, respondeu Miguel, com firmeza gentil. Ele é profissional nisso. Você não tinha como saber. Ela olhou para ele,
e pela primeira vez desde o golpe, permitiu-se acreditar que talvez não fosse completamente culpada. Como você consegue ser tão gentil comigo? Perguntou Clara. Miguel respirou fundo. Porque você merece gentileza. E por quê? Bem, porque eu estou começando a me importar muito com você. As palavras pairaram no ar como uma confissão delicada. Clara não respondeu imediatamente. Mas, quando Miguel se levantou para ir embora, ela o segurou pelo braço. Fica um pouco mais? Pediu ela. Ele ficou. Nos dias seguintes, Clara começou a reconstruir lentamente. Miguel a ajudou a procurar por um emprego temporário, uma aula particular de português para turistas que visitavam a cidade. Ruth a conectou com a prefeitura, que ofereceu um auxílio emergencial para famílias em dificuldade. Não era muito, mas era algo. No dia 2 de janeiro, Clara recebeu outra ligação. Desta vez, era da delegacia novamente. Dona Clara, temos notícias. Encontramos a mulher desaparecida. Ela está viva. Clara respirou aliviada. Graças a Deus. Onde ela estava? Em um hotel em Belo Horizonte. Parece que ele a convenceu a ir com ele, prometendo casamento. Mas quando ela percebeu que era um golpe, ele a deixou lá sem dinheiro. Ela conseguiu ligar para a polícia depois de alguns dias. E ele? Onde está? Ainda estamos procurando. Mas temos uma pista. Ele pode estar em Brasília. Estamos trabalhando com a Polícia Federal. Quando desligou, Clara sentiu um peso sair de seus ombros. Não era justiça total, mas era algo. Naquela noite, Miguel a levou para jantar em um pequeno restaurante à beira do rio que cortava a cidade. O lugar era simples, mas aconchegante, com luzes amarelas penduradas entre as árvores. Queria te tirar de casa um pouco, disse ele, puxando a cadeira para ela sentar. Enquanto comiam, Clara percebeu que estava rindo. De verdade rindo. Pela primeira vez em semanas. Você tem um sorriso bonito, disse Miguel, observando-a. Clara desviou o olhar, tímida. Obrigada. Eu queria, bem, se você permitisse, eu gostaria de estar ao seu lado enquanto você reconstrói sua vida. Clara olhou para ele. Havia sinceridade em seus olhos. Uma sinceridade que era diferente da de Eduardo. Era mais profunda, mais real. Eu gostaria disso também, respondeu ela, devagar. Miguel estendeu a mão sobre a mesa e Clara segurou. Não era paixão arrebatadora. Era algo mais sólido. Era confiança sendo reconstruída, pedaço por pedaço. Mas, enquanto voltavam para casa naquela noite, Clara recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Clara, sou eu. Preciso te ver. É urgente. Estou em perigo de verdade desta vez. Ela congelou. Era Eduardo. Clara ficou parada, olhando para a mensagem de Eduardo. A sensação de estar sendo puxada para um redemoinho voltou. Ela sabia que não deveria confiar nele novamente, mas a mensagem tinha um tom de urgência que mexia com algo dentro dela. Quem foi? Perguntou Miguel, preocupado. Eduardo. Ele quer me ver. Diz que está em perigo. Miguel franziu o senho. Clara, você não pode ir. Não sem avisar a polícia. Ela sabia que ele tinha razão. Mas a curiosidade, a dúvida, a esperança de que talvez houvesse uma explicação, a puxavam. Eu vou, mas não vou sozinha. Miguel assentiu, mas com um olhar preocupado. Tudo bem. Eu vou com você. Clara respirou fundo. Ter Miguel ao lado era uma segurança que ela não tinha com ninguém mais. No dia seguinte, Clara e Miguel seguiram para o endereço que Eduardo tinha enviado, uma pequena pousada em São Luís do Norte. O trajeto foi silencioso, mas o silêncio era reconfortante com Miguel ao lado. Chegando à pousada, Clara sentiu um frio na barriga. A pousada era simples, com uma placa desbotada e um jardim mal cuidado. O recepcionista, um jovem com cabelo desgrenhado e olheiras profundas, olhou para eles com desconfiança. Eduardo Ramos está? Perguntou Clara, tentando manter a calma. Não tem ninguém com esse nome aqui. Mas tem um sujeito que se parece com a descrição. Está no quarto 104.
Clara sentiu o coração acelerar. Pode nos levar até ele? O recepcionista balançou a cabeça. Vocês podem subir. Mas eu aviso, ele parece nervoso. Saiu várias vezes durante a noite. Ela e Miguel subiram a escada de madeira rangente até o quarto 104. Clara bateu a porta com força. Eduardo. Sou eu, Clara. A porta se abriu lentamente, revelando Eduardo. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e uma barba por fazer. Parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Clara. Miguel, disse ele, com a voz quase um sussurro. Clara entrou, observando o quarto bagunçado. Roupas espalhadas, uma mala aberta no chão, documentos rasgados. Você disse que estava em perigo. O que está acontecendo, Eduardo? Ele começou a andar de um lado para o outro, nervoso. Eu realmente estou. Não era só para te enganar. Eu me envolvi com pessoas perigosas. Eles querem mais dinheiro. E eu não tenho mais nada para dar. Miguel interveio. E por que você não contou isso antes? Porque sumiu e deixou Clara desesperada. Eduardo olhou para Clara, com um misto de arrependimento e medo. Eu não queria te envolver, Clara. Não queria que você se machucasse mais. Mas, eu preciso de ajuda. Preciso de um plano. Clara sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Eduardo, você me fez perder tudo. Como posso confiar em você agora? Ele abaixou a cabeça. Eu sei que errei. Sei que te decepcionei. Mas, por favor, eu não sei mais o que fazer. Miguel olhou para Clara e depois para Eduardo. Vamos até a delegacia. Agora. Precisamos de proteção e de um plano real. Eduardo balançou a cabeça freneticamente. Não. Se eu for lá, eles me pegam. Eles têm gente em todos os lugares. Clara respirou fundo, tentando manter a calma. Então, nos conte tudo. Precisamos entender o tamanho do problema para encontrar uma solução. Eduardo começou a contar. Revelou que o esquema de investimentos era uma fachada para lavagem de dinheiro. Que ele tinha sido apenas uma peça no jogo de criminosos maiores. Que, ao perceber que não conseguiria sair ileso, tentou fugir com o que conseguiu, incluindo o dinheiro de Clara. Eu realmente pretendia devolver. Só precisava de tempo. Clara sentiu o peito apertar. Tempo. Você tirou tudo que eu tinha. E agora, o que eu faço? Miguel interrompeu, com um tom firme. Chega de conversa. Clara, você precisa se proteger. E ele precisa nos ajudar a montar um plano para entregar esses criminosos à polícia. Eduardo assentiu, ainda nervoso. Eu sei onde eles estão. Em um galpão abandonado na saída da cidade. Mas é perigoso. Clara olhou para Miguel. Então, vamos lá. Não podemos deixar que mais pessoas sejam vítimas. Miguel pegou o celular e começou a digitar uma mensagem para o delegado Marcelo. Vamos precisar de reforço. Não podemos fazer isso sozinhos. Eduardo observava, claramente dividido entre o medo e a necessidade de redenção. Tudo bem. Eu levo vocês até lá. Mas precisamos ser cuidadosos. Clara sentiu um misto de alívio e tensão. Talvez aquela fosse a chance de recuperar algo, não o dinheiro, mas talvez a paz de espírito. O final da tarde caía sobre São Luís do Norte quando Clara, Miguel e Eduardo deixaram a pousada rumo ao galpão abandonado. O céu era de um azul profundo salpicado por nuvens rosadas, um tipo de beleza melancólica, quase irônica diante da tensão que dominava o ar. A estrada de terra que levava ao galpão ficava afastada da cidade, cercada por mato alto e árvores retorcidas. O vento quente carregava cheiro de terra seca e galhos queimados. Clara sentia o coração martelar no peito, mas tentava manter os pensamentos organizados. Continua sendo dezembro. Continua sendo Natal. Mas nada parecia combinar com aquele clima festivo. Tem certeza que é aqui? Perguntou Miguel, olhando para Eduardo com desconfiança. Absoluta, respondeu Eduardo, enxugando o suor da testa. Eles usavam esse galpão como ponto de troca. É isolado,
difícil de ser encontrado. Clara observava Eduardo enquanto caminhavam. Ele parecia cansado, esgotado, com medo que não parecia fingido. Mas ela ainda não sabia se isso era apenas mais uma camada do teatro dele. Havia algo no olhar dele, culpa, talvez, que tornava difícil entender onde terminava a verdade e começava a manipulação. O galpão surgiu diante deles, grande, cinza, com telhas de zinco enferrujadas e janelas quebradas. O portão de metal estava entreaberto, rangendo levemente ao vento. Vamos devagar, disse Miguel, segurando o braço de Clara por instinto. Eduardo caminhou na frente, como quem queria provar que não tinha intenção de fugir. Mas seus passos tremiam. A cada ruído vindo do mato, ele se virava rapidamente, como se esperasse ver alguém surgindo ali. Quando entraram no galpão, o cheiro de poeira, ferrugem e pneus velhos atingiu o grupo. Havia caixas espalhadas, pedaços de madeira quebrada, um velho gerador e marcas de pneus recentes no chão. Miguel acendeu a lanterna do celular e projetou o feixe de luz pelo espaço. Não tem ninguém, murmurou. Eduardo levantou a mão, pedindo silêncio. Esperem, vocês ouviram isso? O som foi quase imperceptível, um leve rangido, como madeira tocando metal. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Tem alguém aqui, sussurrou ela. Miguel se posicionou um pouco à frente, protegendo Clara instintivamente. Eduardo respirou fundo e caminhou até a parte traseira do galpão, onde havia outra porta entreaberta. Ele a empurrou com cuidado. Atrás da porta havia um pequeno escritório improvisado. Uma mesa velha, alguns papéis espalhados, um telefone sem fio quebrado. E, jogado sobre a mesa, algo que fez o coração de Clara disparar. Meu Deus, ela murmurou, caminhando até lá. Era um envelope com documentos. Documentos com nomes falsos. O rosto de Eduardo nelas. 4 identidades diferentes. Clara sentiu o estômago embrulhar. Você, ela disse, com a voz tremendo. Quantas vezes você fez isso? Quantas vidas você destruiu? Eduardo passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Clara, eu... Não. Miguel interrompeu, colocando-se entre os dois. Chega de desculpas. A verdade, Eduardo. Agora. Eduardo respirou fundo e, pela primeira vez desde que o encontraram, parecia realmente prestes a desabar. Eu comecei com isso há anos. Não era para ser tão grande. Eu estava sem dinheiro, sem família, sem rumo. Conheci um dos chefes dessa quadrilha e eles me prometeram que seria fácil, que ninguém se machucaria. Só dinheiro. Sempre só dinheiro. E você acreditou? Clara perguntou, com lágrimas nos olhos. Eu queria acreditar. Mas depois, quando tentei sair, eles me ameaçaram. Disseram que eu já sabia demais. Que eu era parte do esquema. E, ele engoliu seco, a voz falhando, eu continuei. Porque tinha medo. Clara deu um passo para trás. E eu? Você sentiu medo quando tirou tudo o que meu pai me deixou? Sentiu medo quando me abraçou e mentiu olhando nos meus olhos? Eduardo fechou os olhos, o rosto carregado de angústia. Você foi a única pessoa, a única, de quem eu realmente me arrependi de ter me aproximado. Eu queria te amar de verdade, Clara. Mas era tarde demais. Clara sentiu algo rasgar por dentro. Era a primeira vez que ele dizia algo assim. Mas aquilo não a consolava. Não apagava o estrago. Não devolvia o que ela havia perdido. Miguel se aproximou dela, colocando uma mão em seu ombro. Ele não merece suas lágrimas. Eduardo observou a cena, e por um instante, Clara viu algo parecido com dor verdadeira nos olhos dele. Mas, antes que pudesse responder, uma luz forte invadiu o galpão. Polícia! Parados! O som ecoou pelas paredes metálicas. Clara virou-se rapidamente e viu 2 carros da polícia estacionando na entrada do galpão. Homens armados com coletes táticos avançaram, iluminando tudo com lanternas potentes. O delegado Marcelo vinha logo atrás. Clara! Vocês estão bem? Recebemos sua mensagem, disse Miguel, levantando o celular.
Eduardo levantou as mãos imediatamente. Eu vou cooperar. Eu conto tudo. Só não me deixem voltar para eles. Os policiais o algemaram com firmeza, e Clara observou sem dizer nada. Ele não resistiu. Não correu. Não brigou. Apenas baixou a cabeça como alguém que finalmente aceita o peso das próprias escolhas. O delegado se aproximou de Clara. Você foi muito corajosa. Não deveria ter vindo aqui, mas, graças a isso, conseguimos uma posição exata. Ele será interrogado. E, com sorte, conseguiremos localizar o resto da quadrilha. Clara assentiu, ainda tremendo. Miguel colocou o braço em volta dos ombros dela, trazendo-a para perto. Acabou, disse ele, baixinho. Finalmente acabou. Mas Clara, olhando para Eduardo sendo colocado dentro da viatura, sabia que ainda havia algo inacabado dentro dela. Não era amor. Não era saudade. Era ferida aberta de alguém que confiou demais e foi quebrada por isso. E talvez agora ela pudesse finalmente começar a cicatrizar. 3 meses depois. O mês de março havia chegado a Campos do Sol com chuvas leves e um calor que prometia o verão. Clara estava em sua sala de aula, observando os alunos do 5º ano fazer exercícios de redação. Tudo parecia normal, mas nada era como antes. A vida havia mudado de formas que ela nunca imaginara. Depois que Eduardo foi preso, a Polícia Federal conseguiu rastrear boa parte do dinheiro que ele havia roubado de suas vítimas. Não foi recuperado completamente. Criminosos raramente deixam rastros tão claros, mas Clara recebeu de volta aproximadamente 40% do que havia perdido. Não era tudo, mas era algo. Era esperança materializada. Com esse dinheiro, ela conseguiu pagar as contas atrasadas, reformar o telhado que gotejava, comprar os medicamentos que Dona Estelita precisava. Mas, mais importante que isso, conseguiu respirar novamente. A escola também a ajudou. Dona Beatriz havia organizado uma vaquinha entre os professores e pais de alunos, arrecadando quase R$ 2.000. Você é parte dessa comunidade, havia dito a diretora, com sinceridade que tocou fundo o coração de Clara. Mas a maior mudança não era financeira. Era emocional. Miguel tinha se mudado para Campos do Sol. Conseguiu uma transferência no hospital onde trabalhava e agora passava quase todos os dias com Clara. Não era uma paixão arrebatadora, não era como aquilo que ela havia sentido por Eduardo, que agora reconhecia como uma ilusão bem construída. Era algo mais profundo, mais real, mais sólido. Era confiança. E confiança, Clara havia aprendido, era infinitamente mais valiosa que paixão. Naquela tarde de março, quando Clara saiu da escola, Miguel a esperava do lado de fora, com aquele sorriso que agora era familiar. Oi, amor, disse ele, beijando sua testa. Como foi o dia? Cansativo, mas bom. Os alunos estão melhorando na redação. Eles caminharam juntos até a casa dela. Dona Estelita estava na varanda, regando as plantas que Miguel havia ajudado a plantar, um pequeno jardim que agora florescia com cores vibrantes. Minha filha, você chegou, disse a mãe, com um sorriso genuíno. Naquele dia, a lucidez de Dona Estelita era clara. Miguel, você quer chá? Claro, Dona Estelita. Você faz o melhor chá da cidade. Enquanto a mãe se retirava para a cozinha, Miguel segurou a mão de Clara. Eu queria conversar com você sobre algo, disse ele, com um tom que fez o coração dela disparar levemente. Tudo bem? Perguntou Clara, preocupada. Miguel respirou fundo. Eu queria saber se você teria interesse em... Ele meteu a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Se você teria interesse em casar comigo. Clara piscou, confusa por um segundo. Depois entendeu. Miguel, você está me pedindo em casamento? Estou. Eu sei que é cedo. Eu sei que você ainda está cicatrizando. Mas eu queria estar ao seu lado enquanto você reconstrói sua vida. E, eu queria fazer isso de um jeito oficial. Clara abriu a caixa. Dentro havia um anel simples, mas elegante, ouro branco com pequeno diamante. Ela olhou para Miguel, depois para o anel, depois para a casa onde havia crescido, para a árvore que seu pai plantara,
para o jardim que agora floresciam juntos. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero casar com você. Miguel a beijou, e foi um beijo diferente de qualquer outro que ela havia recebido. Não era apaixonado ou urgente. Era promessa. Era futuro. Era paz. Dona Estelita apareceu na porta, com 2 xícaras de chá nas mãos, e viu o anel no dedo da filha. Minha filha, você vai casar? Perguntou, com lágrimas nos olhos. Vou, mãe. Vou casar com Miguel. A mãe abraçou os dois, e por um momento, a dor que havia marcado os últimos meses pareceu distante, quase irreal. O Natal havia chegado novamente a Campos do Sol. Mas desta vez, tudo era diferente. Clara estava em pé diante do espelho, usando um vestido branco simples e elegante. Não era um casamento grande, havia apenas 50 pessoas na pequena igreja da cidade. Mas era perfeito. Ruth estava ao seu lado, ajustando o véu. Você está linda, querida, disse a vizinha, com lágrimas nos olhos. Obrigada, Ruth. Por tudo. Você foi minha salvação. Não, querida. Você foi sua própria salvação. Eu apenas ajudei. Quando Clara entrou na igreja, Miguel a esperava no altar, de terno cinza, com aquele sorriso que agora era tão familiar. Dona Estelita estava na primeira fileira, com vestido azul claro, radiante de alegria. O padre começou a cerimônia, mas Clara quase não ouvia. Seu coração estava muito ocupado sentindo gratidão, gratidão por estar viva, por estar inteira, por estar amada de verdade. Quando chegou o momento dos votos, Miguel segurou suas mãos e disse: Clara, eu prometo estar ao seu lado em todos os dias. Nos dias bons e nos dias difíceis. Prometo respeitar sua força, sua coragem e sua bondade. Prometo ser seu porto seguro. E prometo que você nunca mais vai estar sozinha. Clara chorou enquanto repetia votos similares. Quando o padre os declarou marido e mulher, a pequena igreja explodiu em aplausos. 3 anos depois, Natal novamente. Clara estava na cozinha de sua casa, uma casa maior, que ela e Miguel haviam comprado juntos, preparando a ceia de Natal. Desta vez, havia abundância. Pernil assado, arroz doce, rabanada, frutas cristalizadas, tudo feito com as próprias mãos. Dona Estelita estava sentada à mesa, ainda lúcida naquele dia, observando a filha trabalhar. Minha filha, você ficou tão feliz, disse a mãe, com um sorriso que parecia vir de um lugar profundo dentro dela. Fiquei, mãe. Fiquei muito feliz. Miguel entrou pela porta da cozinha, carregando uma menina de 2 anos nos ombros, Sofia, sua filha com Clara. A menina ria enquanto tocava o teto, deliciada. Vovó! Vovó! Gritava Sofia, apontando para Dona Estelita. A avó abriu os braços, e Miguel colocou a menina no colo dela. O amor que transbordava naquele momento era quase palpável. Clara observava a cena, e sentiu algo que havia perdido há muito tempo: paz. Verdadeira paz. Não era uma paz que negava o sofrimento do passado. Era uma paz que o havia integrado, transformando-o em sabedoria. Clara havia aprendido que confiar era arriscado, mas que não confiar era morrer lentamente. Havia aprendido que o Natal não era sobre presentes perfeitos ou famílias perfeitas. Era sobre estar junto de pessoas que você ama, mesmo quando tudo desaba. Naquela noite, enquanto a família se reunia ao redor da mesa para a ceia, Clara levantou uma taça. Eu gostaria de fazer um brinde, disse ela, com a voz firme. Há 3 anos atrás, eu pensei que minha vida tinha acabado. Eu perdi tudo: dinheiro, confiança, esperança. Mas, ela olhou para Miguel, para Sofia, para sua mãe. Eu ganhei muito mais. Ganhei uma família verdadeira. Ganhei amor que não é baseado em mentiras. Ganhei a chance de reconstruir. E ganhei a certeza de que, não importa o que aconteça, eu sou forte o suficiente para enfrentar. Todos levantaram suas taças. Ao Natal, disse Miguel, beijando Clara na testa. Ao Natal da reconstrução. Ao Natal da reconstrução, ecoaram os outros. E, enquanto a árvore de Natal piscava ao fundo, iluminando o rosto de cada pessoa ao redor da mesa,
Clara percebeu que havia encontrado o verdadeiro significado daquela época. Não era sobre ter tudo perfeito. Era sobre estar junto de quem você ama, mesmo quando tudo foi perdido. Porque o Natal, verdadeiramente, era sobre renascimento. 6 meses depois, a Polícia Federal conseguiu localizar e prender o restante da quadrilha criminosa. Eduardo, que havia cooperado totalmente com as investigações, recebeu uma sentença reduzida, 15 anos de prisão. Mas, mais importante que isso, outras vítimas conseguiram recuperar seus dinheiros. Fernanda, a mulher que havia desaparecido, conseguiu reconstruir sua vida também. Ela e Clara se tornaram amigas, unidas pelo trauma compartilhado e pela reconstrução mútua. E Clara se tornou uma defensora de vítimas de golpes. Começou a dar palestras nas escolas sobre como identificar relacionamentos manipuladores. Começou a ajudar outras mulheres que haviam passado por situações similares. Porque ela sabia, profundamente, que o sofrimento só tem valor se transformado em sabedoria. E a sabedoria só tem propósito se compartilhada. E assim, em meio às dores, às perdas e aos reencontros consigo mesma, Clara descobriu que o Natal não é sobre perfeição, mas sobre renascimento. Se esta história tocou o seu coração, lembra de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com alguém especial. Agora me conta aqui nos comentários, qual parte desta história mais mexeu com você? Sua opinião é o que mantém este espaço vivo e cheio de emoção. Obrigado por ouvir até o fim, e até a próxima história.